o Lula acabou de descobrir aliança entre Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro, gente, tá? O Lula tá extremamente furioso porque ele acabou de descobrir nova aliança entre Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro. E para piorar, o Lula descobriu que está sendo preparada mais uma grande derrota para ele dentro do Congresso Nacional. Além da derrota do Bessias, né, do Jorge Bessias, o Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, a oposição, Flávio Bolsonaro, estão preparando mais uma derrota para Lula da Silva. E o Lula, gente, tá, projeta vingança contra o Davi Alcolumbre. Lula dobrou a aposta contra o Davi Alcolumbre e acabou de anunciar, acabou de declarar guerra. Inclusive fez questão de nem esconder a vingança que ele está preparando para o Davi Alcolumbre. É claro que eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes. E outra bomba que acaba de chegar, gente. Após, tá, gente, a derrubada do Jorge Bessias pelo Senado Federal por Davi Alcolumbre, o jornal o Globo acaba de revelar que ministros do STF estão se borrando de medo de impeachment, gente, tá? Agora que Davi Alcolumbre mudou de time, né, virou a casaca, se rebelou, o Globo, tá? A colunista Malu Gaspar acabou de descobrir que tem ministros lá dentro do STF que estão se borrando de medo que Davi Alcolumbre dê entrada, dê andamento no processo de impeachment contra eles no Senado Federal como uma espécie de vingança, gente, tá? É bomba, bomba, bomba. Desespero tomou conta do STF. Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. E claro, gente, tá? Qual que é essa nova derrota que o Davi Alcolumbre, Flávio Bolsonaro e a oposição pode estar preparando contra o Lula da Silva? É simplesmente espetacular e a melhor notícia do ano que eu vou trazer aqui nesse boletim. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e muito dessa notícia. E para finalizar, eu vou trazer aqui também Lula da Silva. Após a derrota, tá, do seu indicado, o Bessias, pelo Senado Federal, Lula acaba de ser abandonado pelo Centrão. O Centrão acabou de pular do barco, gente, tá? O Centrão abandonou o Lula, ou seja, é o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Abuso de poder político. Gente, eu tô, assim, impressionada com o preparo dos articuladores do Flávio Bolsonaro nessa campanha, tá? Eu acho que faltou isso na campanha do Bolsonaro quando ele enfrentou o Lula. Prever o que o Lula pretendia fazer, ir lá e cortar o mal pela raiz. Faltou um pouquinho isso, esse tato, lá na época em que o Bolsonaro enfrentou o Lula, e agora eles estão corrigindo esse erro, gente, tá? Inclusive, na época da eleição, eu inclusive tinha alertado aqui, falei, gente, ó, o Lula, ele fica dando indícios do que ele vai fazer. É só acionar a justiça para tentar frear. E é exatamente isso aqui, gente, é uma tacada de mestre do Flávio Bolsonaro. Esta decisão aqui de frear o Lula, né, por ele, de repente, abusar do poder político dele, porque hoje ele tá na presidência, então ele tem a máquina a seu favor, ele tem lá os seus pronunciamentos que é transmitido para o Brasil inteiro, na Globo, para o Brasil inteiro. Então, gente, isso aqui, no meu ponto de vista, é uma tacada de mestre do Flávio Bolsonaro, da equipe do Flávio Bolsonaro, em detectar, porque os articuladores, gente, tá, do Lula, eles são tão, assim, fracos, que eles vão lá e dão indícios do que eles vão fazer. Aí, uma tacada de mestre, o Flávio Bolsonaro já está se antecipando e proibindo o Lula de fazer o que ele está querendo fazer. Exatamente isso. O Flávio Bolsonaro vai usar a lei para tentar proibir o Lula de fazer aquilo que ele quer fazer. Sensacional isso aqui, gente, tá? Vocês vão entender porque eu vou ler aqui para você e explicar nos mínimos detalhes. A equipe jurídica do PL, do Flávio Bolsonaro, né, gente, tá?
Porque a equipe de campanha do Flávio Bolsonaro tá ligado em tudo que o Lula tá querendo fazer. E tá se antecipando para tentar cortar o mal pela raiz. Então a equipe jurídica do PL, partido do senador Flávio Bolsonaro, apresentou ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, uma representação para tentar impedir que o presidente Lula da Silva mencione o fim da escala de trabalho 6x1 em pronunciamento oficial previsto para o Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio. No pedido protocolado na última segunda-feira, os advogados recorreram a um precedente do Tribunal de Contas da União em 2019, segundo o qual o chefe do Executivo não deve promover em campanhas institucionais propostas ainda em tramitação no Congresso. Isso não foi aprovado ainda pelo Congresso. Então, como que o Lula vai falar de uma coisa que nem sequer foi implementada? Ou seja, aí o Lula vai lá, faz campanha, usa a escala 6x1 e depois nem sequer passa no Congresso. Então, a equipe jurídica do PL está usando um precedente, algo que já aconteceu e eles querem que seja feito da mesma forma agora. Então, no pedido, protocolado na última sexta-feira, os advogados, essa aqui eu já disse para vocês, então, não deve promover em campanhas institucionais. A defesa sustenta que a eventual menção configuraria promoção de medida não implementada, sujeita à aprovação pelo Legislativo. A proposta de extinguir a escala 6x1, uma das apostas, né, políticas do Lula, ainda depende de tramitação, de votação, de aprovação, né, ou seja, é uma promessa do Lula. E o Lula está querendo se utilizar disso para fazer campanha, para fazer comício, para fazer política, para angariar voto. E claro, gente, numa tacada de Messi, né, a equipe jurídica do PL está dizendo o seguinte, olha, não pode. Ó, lá no passado não pôde, agora também não pode. Por que lá não pôde e agora vai poder? Então, utilizando um precedente que já foi utilizado anteriormente em 2019, o PL está tentando proibir o Lula de usar o sistema máquina pública para fazer campanha antecipada de algo que sequer foi apreciado ou aprovado pelo Congresso Nacional. Gente, e aqui, ó, tem que bater palma, porque isso aqui é uma tacada de Messi. Algo que faltou um pouco, gente, tá? Faltou. Vocês que me acompanham há muitos anos aí na política sabem que na época eu mencionei isso. Gente, os passos do Lula, eles estão sendo divulgados. Tentem antecipar e tentem dificultar esses passos antes que eles sejam executados. E exatamente agora que o Flávio Bolsonaro, muito ligado, está aí fazendo. E agora, gente, vocês acreditam que após a derrota do Lula no Congresso Nacional, essa derrota cachapante que ele sofreu sobre o seu Bessias, gente, tá? O Centrão tá abandonando o Lula. O Centrão sentiu que o Lula tá acabado, tá aniquilado. O Lula está acabado. E o Centrão, que não é bobo e nem nada, já tá aí abandonando o barco do Lula. Rejeição de Jorge Bessias, Centrão e caso Massi são dois pontos-chave para entender a derrota histórica do governo Lula. Ou seja, o Centrão, claro, tem uma parcela na derrota do Lula dentro do Senado Federal. Vejam só. Por isso, para a gente entender a rejeição do candidato de Lula a uma vaga no Supremo. Um é o Centrão pulando de vez fora do barco do governo. Há 5 meses da eleição, nem a preservação de alguma aparência interessa mais à turma que manda no Congresso e numa parte relevante do orçamento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquiteto do resultado desta quarta-feira, é o líder maior dessa troca. O outro vetor é o caso Massi. Começando pelo próprio Alcolumbre, alguns dos personagens mais expostos à radiação do Daniel Gurgel encontraram, na rejeição a Jorge Messias, uma forma de protesto contra o rumo das investigações. É nesse ponto da história que o Senado se encontra com o Supremo, onde há ministros envolvidos no caso Massi. Vale lembrar que a relação de Alexandre de Moraes com Davi Alcolumbre é das mais estreitas que existem em Brasília. E amarrando tudo isso, uma ironia. Na sabatina que precedeu sua derrota, Messias defendeu de leve a ideia de que o inquérito das fake news um dia terá que acabar. Horas depois, Moraes avisou que pretende mantê-lo aberto. E horas depois, o Davi Alcolumbre mandou um duro recado para o Lula e, por tabela,
para o STF. Mas vocês viram aqui no início aqui da matéria, a Renata Lopretti disse que o Centrão definitivamente abandonou Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, tá? A coisa tá muito feia pro Lula, gente, tá? Ser abandonado pelo Centrão, que detém a grande maioria dos votos dentro do Congresso Nacional, é a pior notícia que o Lula poderia receber da jornalista da Globo, onde ele jorra milhões e milhões. E tem mais, gente, tá? Vocês viram que lá atrás, agora há pouco, o Flávio Bolsonaro mandou um duro recado para os ministros do STF, né? Que após a derrota do Lula e do Bessias do Lula, dentro do Congresso Nacional pelo Senado Federal, Davi Alcolumbre, ou seja, o Senado Federal pode facilmente votar o impeachment de ministros do STF, né? Pois bem, gente, tá? Os ministros do STF sentiram o recado. E segundo aqui a coluna do jornal O Globo, os ministros estão se borrando de medo de sofrerem um impeachment após a derrota do Lula no Senado. Vocês vão entender, assistam. Revés de Messias no Congresso amplia tensão com o STF. E ministros veem pressão por retaliação à corte. Pressão para uma vingança dos ministros do STF. Vamos lá. A rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal foi interpretada por integrantes da corte em caráter reservado como um recado político do Senado ao tribunal e um indicativo de correlação de forças hoje estabelecida no Congresso. Para essa ala de ministros, tá? O resultado mostra que a atual maioria legislativa é capaz de criar dificuldades ao Supremo, que o Congresso tem poder e que o poder emana do povo. Em um eventual cenário político ainda mais tensionado, ou seja, um cenário onde a tensão é maior, avançar sobre a permanência de ministros, tá? Em referência à possibilidade de processos de impeachment. Ou seja, após a derrota do Lula e do Bessias no Senado Federal, com a ajuda do Davi Alcolumbre, cresce o medo por possibilidade de processo de impeachment, de possibilidade de abertura, de andamento em processos de impeachment contra ministros do STF. Lembrando, gente, que o ministro que tem um recorde de pedidos de impeachment contra ele é o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes não sofreu impeachment, até hoje, não teve abertura de impeachment contra ele até hoje, porque o Davi Alcolumbre sentou em cima, engavetou. Mas isso pode mudar a qualquer hora, porque o Davi Alcolumbre, vocês viram que ele acabou de fazer com o Lula, né? O Davi Alcolumbre, ele provou para a política brasileira que hoje ele é o cara que pode fazer o que ele quiser, inclusive derrubar o indicado do Lula da Silva. Gente, estão desesperados ou não estão? E agora, gente, notícia que também tá no jornal O Globo, gente, tá? Quem informou, quem trouxe essa notícia foi a Malu Gaspar, gente, tá? Jornalista do jornal O Globo. Gente, a informação que acaba de chegar é que o Lula tá muito nervoso e furioso com uma possível aliança entre o Davi Alcolumbre e o Flávio Bolsonaro. Claro, gente, tá? Que o Lula tá extremamente furioso. Se o Lula perde de vez o Davi Alcolumbre, acabou pro Lula, gente, tá? É um prego no caixão das intenções do Lula em continuar na presidência da República. Tá aqui, gente, tá? Malu Gaspar, do jornal o Globo, descobriu, ó. Com derrota de Messias, Alcolumbre ajuda Flávio Bolsonaro a virar o jogo contra Lula. E a informação que a gente tem de bastidor é que não é só o Lula que está extremamente preocupado com essa notícia de uma possível aliança entre Alcolumbre e o Flávio Bolsonaro. É o plot twist carpado, gente, tá? É reviravolta que tá acontecendo dentro do Congresso Nacional. Imaginem só, a essas alturas do campeonato, aí há cerca de 5 meses que antecede a eleição, o Flávio Bolsonaro se unir
com Davi Alcolumbre para destruir Lula da Silva. Vamos aqui à matéria, gente, tá? Matéria, segundo a Malu Gaspar, Lula tá furioso com esta união que só traz benefícios e vitórias para o Flávio Bolsonaro. Um dia antes de o Senado Federal derrotar a indicação de Jorge Messias para ministro do STF, Davi Alcolumbre mandou um recado aos senadores da oposição bolsonarista. Se perdessem a oportunidade de derrubar o indicado de Lula no plenário, que não viessem me pedir para colocar em pauta um dos cerca de 100 pedidos de impeachment de ministros que ele manteve engavetados. No dia seguinte, o mesmo Alcolumbre, conhecido por nunca atender o celular, passou o tempo todo ao telefone falando com qualquer parlamentar que tivesse condição de ajudá-lo. Nas conversas, variações do mesmo tema. Faça seu papel que farei o meu. Terminando sempre com: hoje será um dia histórico. A derrota do Lula vai ser histórica, gente, tá? Com o primeiro vaticínio, né, confirmado. Dois novos passaram a ser ouvidos em Brasília. O primeiro, o governo acabou, gente, tá? O que rolou em Brasília foi essa palavra: o governo acabou. Outro, o próximo passo é o impeachment de ministros do STF. É difícil cravar agora com 100% de certeza se tais previsões se confirmarão, se realmente vai acontecer impeachment de ministros do STF, mas o que rola nos bastidores é que após a derrota dessa vitória do Davi Alcolumbre e do Flávio Bolsonaro e a derrota do Lula, existe uma grande aposta de que aumentou as possibilidades, chances de ser colocado para votação e impeachment de ministros do STF. Por isso o desespero na matéria anterior que eu trouxe para vocês, o desespero dos ministros agora, que a próxima aliança seria articulada para projetar impeachment de ministro da Suprema Corte. Um teste importante ocorrerá hoje, quando o Congresso avalia o veto. Agora é que eu vou trazer para vocês a nova grande derrota que o Congresso Nacional, que a oposição está preparando contra o Lula da Silva, gente, tá? Além da derrubada, né, da derrota do Lula e do Messias, o Congresso Nacional, a oposição, pode estar preparando mais uma grande derrota para o Lula da Silva. Gente do céu, o Lula realmente nunca esteve tão ferrado e lascado na vida dele como ele está de ontem para hoje. Então, o Congresso analisa veto de Lula ao PL da dosimetria nesta quinta-feira. E, gente, se o veto do Lula for derrubado um dia depois, né? For derrubado na sequência da derrota sobre o Jorge Messias, resumindo, gente, o Lula acabou. O Congresso Nacional analisa nesta quinta-feira se mantém o veto integral do presidente Lula ao chamado PL da dosimetria. A proposta altera critérios de aplicação de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, que pode impactar condenações relacionadas ao 8 de janeiro. Na sessão conjunta, deputados e senadores votam separadamente para derrubar o veto. Né? Para derrubar o veto são necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado. A votação é aberta e nominal, ou seja, todos nós vamos ficar sabendo quem votou a favor ou contra a dosimetria. É claro que se alguém votar contra, eu vou botar a boca no trombone e vou informar a todos vocês. E comparação iniciada pelos deputados. Ou seja, o Congresso Nacional, o Lula, na verdade, pode estar prestes a sofrer duas derrotas acachapantes, humilhantes, degradantes dentro do Congresso Nacional. E se isso acontecer, escrevam o que eu estou dizendo para vocês, gente, tá? É finito para o Lula. Acabou para o Lula. É melhor o Lula desistir da eleição e já entregar a faixa para o Flávio Bolsonaro, gente. Caio Coppola, gente, simplesmente detonando e destruindo Lula como nunca antes na história desse país. Gente, que vídeo espetacular do Caio Coppola. Assista até o fim, vocês vão entender o motivo. Em quem você pensa quando ouve essa palavra? Ladrão! Ladrão!
Ladrão! Ladrão! Ladrão! Eu tenho certeza que quando você visualiza um ladrão, não é o coitadinho do Chaves que vem à sua cabeça. Mas tome muito cuidado com a sua imaginação, porque a Polícia Federal, a serviço do governo do PT, desenvolveu o poder de adivinhar em quem você está pensando quando escreve a palavra ladrão. Em Presidente Prudente, interior de São Paulo, agentes da PF, sem mandado judicial, abordaram um morador de um prédio só porque ele estendeu na sua janela uma faixa em que se lia ladrão. Aparentemente, a comitiva do Lula passaria por aquela rua nos dias seguintes e os policiais passaram vergonha ao tirarem conclusões muito precipitadas. A gente percebe que vai ter um evento aqui do presidente Celso, ele tá ciente, né? E aí, a gente viu que essa faixa aí faz uma referência ao presidente. Só que ela é considerada ofensiva, tá? Vou dar um xingamento, ladrão. Não, mas eu não tô falando quem que é. Sim, mas... Eu tô falando que o governo é. Pois é, parece que esses policiais federais faltaram em algumas aulas de direito penal e não aprenderam nem o básico sobre crimes contra a honra. Não existe ofensa se a suposta vítima da injúria não tiver identificada e individualizada. E como a gente sabe, a faixa não dizia Lula ladrão, ela dizia apenas ladrão e era dirigida ao governo brasileiro, como esclareceu o morador. Portanto, ao contrário do que afirmou o policial em um ato falho, a manifestação não fazia nenhuma referência a Lula. Quem estabeleceu essa relação entre os termos foi a imaginação do agente da PF. Ou seja, nesse caso, quem associou Lula a ladrão foi a criatividade e o achismo da Polícia Federal, não o morador exercendo livremente seu direito de manifestação. O que eu tô dizendo pra vocês, gente, tá? Esse cidadão tem todo o direito de chamar o governo de ladrão, porque essa é a realidade. E não apenas desse melhor governo, o Lula mas desistir da eleição e já entregar a faixa. Ladrão é um adjetivo e também um substantivo de múltiplos significados. Mais notícia que eu separei para trazer para vocês. No próximo boletim vou trazer. É aquele que trapaceia, negocia com malandragem, daqui a pouco não tem escrúpulos. Nesse sentido, um governo que trai promessas de campanha é ladrão. Um governo que coloca em sigilo gastos públicos relevantes é ladrão. Um governo que faz reuniões fora da agenda com criminosos é ladrão. E um governo que compra apoio político com verba pública também é ladrão. Ainda que nada disso seja formalmente ilegal. Mas vamos à definição mais grave do termo ladrão. Aquele que toma para si, de forma ilícita, o que não lhe pertence. Também nesse sentido, todos os governos petistas podem ser adjetivados dessa forma. O governo do mensalão é um governo ladrão. O governo do petrolão é um governo ladrão. O governo da farra do INSS é um governo ladrão. Em 2016, o ministro Gilmar Mendes, do STF, foi ainda mais longe e se referiu à governança do PT como uma cleptocracia, ou seja, um governo de ladrões. Além disso, é importante ressaltar que, embora o Lula tenha sido condenado por corrupção em 3 instâncias por 10 juízes de forma unânime, suas ações penais foram anuladas por 8 votos a 3 pelo STF. E, portanto, legalmente, Lula não é mais ladrão. Para a justiça brasileira, ele é tão honesto quanto eu e você. Por isso, chamar Lula de ladrão hoje em dia seria juridicamente inapropriado. Mas não foi isso que o morador lá de Presidente Prudente fez. Ele apenas pintou uma faixa com a palavra ladrão em vermelho e, por algum motivo de foro íntimo, os policiais federais vestiram essa carapuça no Lula, supondo que a crítica se dirigia a ele. E para fechar, reparem no duplo padrão e na falta de imparcialidade desses agentes a serviço do governo petista. Agora, porque eu fiz vermelho, é alusão a ele. E essa forma tá muito evidente. Mas, cara, se tivesse o verde e amarelo lá, escrito ladrão. Isso. E aí? Aí já poderia ter uma conotação diferente. O que quer dizer que é a cor da faixa que vai determinar se houve crime? Então, aparentemente, o problema não é o que se fala, mas quem está falando. Mais importante, contra quem? Porque quando manifestantes, jornalistas, artistas, veículos de comunicação e políticos chamavam Bolsonaro de genocida, incorrendo em injúria, calúnia, difamação, o entendimento dos tribunais era de que não havia crime, apenas liberdade de expressão, manifestação e crítica. Mas fique tranquilo, apesar dessa tentativa grosseira de censura e de intimidação, você ainda tem o direito de pintar suas faixas e, se essa for a sua opinião, de chamar o governo de ladrão. Especialmente esse governo. Ladrãozinho! Ai, gente, mas realmente faz todo sentido, né? Quem que vem à nossa mente quando a gente escuta a palavra ladrão? Principalmente no que tange a política, né, gente, tá? Você quer deixar um petista irritado? É só chamar o Lula de ladrão. Eles odeiam. E PowerPoint. Chega num petista e fala a palavra PowerPoint. Meu Deus do céu. O Lula não quer nem ouvir falar nesse nome PowerPoint. Tanto é que a cabeça da Andréa Sadi quase rodou. Né? Ela teve que vir a público de forma humilhante e vexatória, basicamente pedindo perdão, quase chorando. Cometi um equívoco. Ai, gente do céu, que cena patética da Andréa Sadi. Né, pedindo desculpas, basicamente pedindo perdão. Meu Deus do céu. Ou seja, PowerPoint e ladrão são as duas palavras que os petistas e o Lula odeia veemente. Quer deixar um petista furioso? A palavra ladrão e PowerPoint. Vamos lá, gente, porque tem mais. Agora, o Flávio Bolsonaro
após a derrota cachapante que o Lula sofreu no Senado Federal, Flávio Bolsonaro acabou de mandar um duro recado para os ministros do STF. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, principalmente, tá? Flávio Bolsonaro mandando o duro recado para os ministros da Suprema Corte, após a derrota do Lula. Grande parte dos eleitores vão escolher os seus senadores caso eles se comprometam com o impeachment de ministro do Supremo. Não fico feliz com isso, mas é uma consequência que os próprios ministros do Supremo precisam entender que não é uma consequência de uma postura nossa, nem um ato do nosso lado, nem uma mobilização, organização da direita, nada disso. É preciso fazer uma autorreflexão, ter humildade de entenderem que chega nesse ponto em função dos excessos de alguns dos membros do Supremo. É também um pouco da sociedade dando resposta ao Supremo, isso é inegável. Eu não estou aqui falando contra a instituição, vou sempre defender a instituição. Eu defendo tanto as instituições que há muito tempo eu tenho pedido essa autocontenção. E o placar que deu aqui de 42 votos, eu acho que ainda não é o suficiente para fazer impeachment de ministro, mas já é o suficiente para você iniciar um impeachment de ministro Supremo. E ao iniciar o processo de impeachment no Senado, são necessários 41 senadores, o ministro fica afastado automaticamente por 6 meses para poder responder a esse processo aqui no Senado. Então, assim, para mim é um claro recado e eu faço uma súplica aqui ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, que eu não conheço, não tenho liberdade para conversar com ele, acho que eu nunca conversei com ele, inclusive, mas ele tem uma grande responsabilidade de comandar o seu poder, o auge, né, o Supremo Tribunal Federal, e chamar todos a reflexão que já deu. O primeiro passo que pode acontecer, tem que acabar com esse inquérito aí de fake news, o inquérito do fim do mundo, está 7 anos aberto, trazendo para dentro dele quem o ministro Alexandre de Moraes quer, ou outros ministros aproveitam e peticionam lá, ou a própria base do governo aqui, no PT, PSOL, esses partidos peticionam lá contando que o ministro Alexandre de Moraes vai ser o relator e vai partir para cima de algum adversário político. Isso cansa, isso não é democrático, já deu. Então peço aqui ao presidente do Supremo que chame os trabalhos à ordem e arrume a casa. Por incrível que pareça, como é que pode ministro do Supremo estar conseguindo ter menos credibilidade que político em pesquisa de opinião? Olha onde chegou o Supremo Tribunal Federal, não vão fazer nada. Senador, qual que é o potencial desse precedente que foi criado hoje no Supremo de derrota de um indicado de um presidente da República para o Supremo? Olha, mais uma vez, eu acho que esse precedente aqui ele tem uma série de peculiaridades, é uma conjuntura que levou a esse placar. E uma das coisas que foram importantes que levaram a esse resultado, obviamente foi a tentativa do Lula de enviar um terceiro amigo dele para dentro do Supremo. Já tinha enviado seu ministro da Justiça, um companheiro comunista de longa data, que foi Flávio Dino, indicou o seu próprio advogado, que foi Cristiano Zanin, e agora queria indicar um outro militante amigo dele. Quer dizer, uma coisa que na campanha ele falou tanto, né, que não indicaria amigos, não seria um critério de amizade para ele indicar os nomes ao Supremo, e é a terceira vez que ele faz isso. Então, em função disso, o aprendizado que fica é que, na verdade, tem que mandar para o Senado Federal um nome que tenha viabilidade, um nome que tenha menos resistência. O presidente Lula sempre soube da resistência que teria ao nome do indicado Messias. Já passou por pouco o último indicado dele, se não me engano, foi o Flávio Dino. Quer dizer, há um desgaste desse critério de indicação. Então, acho que o precedente não é uma coisa assim que vai ser marcante. Agora, a partir de agora, haverá uma preocupação que o Senado vai ter que ser ouvido em primeiro lugar. Não, aqui foi uma resposta institucional a tudo que está acontecendo. O Senado sempre respeitou o presidente da República na indicação dos nomes, desde que fosse alguém que tivesse uma atuação menos ideologizada e com uma atuação mais técnica. Acho que esse que é o recado e o critério que sempre deveria ter sido observado para indicações de ministro supremo por parte do presidente da República. Obrigada. Gente, vocês viram que o Flávio Bolsonaro mandou recado para os ministros do STF, né? Que agora falta pouco, tá? Dos votos que conseguiram lá, 43, né? Para derrubar o Jorge Messias, para derrubar o indicado do Lula, para derrubar o Lula, mandou um duro recado, né? Tivemos 43 votos, falta pouco voto aí para conseguir impeachment de ministros do STF. E os ministros, gente, tá? Sentiram esse recado
do Flávio Bolsonaro. Sentiram, gente, tá? Eles estão sabendo e eles sentiram o recado, estão se borrando de medo. E a Malu Gaspar, que acabou de revelar isso, e daqui a pouco eu vou trazer essa notícia em primeira mão para vocês aqui, gente, tá? Malu Gaspar, em primeira mão, descobriu que os ministros do STF estão em alerta, estão se borrando de medo de sofrer impeachment após o Lula ser derrotado dentro do Congresso Nacional.